A esperança do cristão é uma esperança firmada no Cristo do cristianismo. É importante falarmos isso. A esperança do cristão não é firmada no cristianismo, ela é firmada no Cristo do cristianismo. E aí, a partir disso, a gente tem uma explicação lógica e simples. Por que a nossa esperança é verdadeira? Porque Jesus é verdadeiro. Por que a nossa esperança não se resume nesta vida? Porque Jesus morreu, ressuscitou, tem todo o poder nos céus e na terra. Então, é muito importante nós entendermos isso. A nossa esperança, ela é bendita e ela está alicerçada não no cristianismo, mas no Cristo do cristianismo. É claro que ela está alicerçada também no cristianismo, porque o cristianismo que nós vivemos é o cristianismo do Cristo, que morreu e que ressuscitou. Essa esperança precisa estar viva dentro de nós. Nós precisamos compreender essa esperança e, sobretudo, viver direcionados por esta esperança. Esta deve ser a verdade da nossa vida e é isso que nós praticamos. Meus queridos, estamos na Academia de Pregadores, sejam muito bem-vindos. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de Escola Dominical deste segundo trimestre de 2024. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 12, penúltima lição do trimestre, estamos na reta final. Lição de número 12 do dia 22 de junho de 2024. O título da lição é A Bendita Esperança, a marca do cristão. Então, é o que nos identifica, é o que nos marca, é o que nos faz realmente seguir adiante. O texto áureo está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo a Tito, que era um obreiro que estava na ilha de Creta, uma das igrejas mais complicadas da comunidade de fé da igreja primitiva, uma das comunidades de fé mais complicadas da igreja primitiva, e ele fala com Tito, olha, você precisa guardar esta bem-aventurada esperança, ou seja, que ela te mova, que você esteja guardando, que ela fique viva na tua mente, no teu coração todo dia, que você não se perca, que você não se desanime, porque esta é uma esperança verdadeira. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. O que é uma âncora? É que segura o navio. E muitas vezes, no meio de uma tempestade, é preciso lançar uma âncora e deixar o navio ancorado, parado, ele não pode se locomover, mas ele está ancorado. Então, a nossa esperança cristã é a nossa âncora firme e verdadeira que nos mantém de pé, que nos mantém vivos e que nos mantém direcionados, né, com a visão voltada para aquilo que é a verdade cristã do Evangelho sobre a nossa vida. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, versículos 16 ao 25. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo, olha, isso aqui é esperança, certeza. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, pecado que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então o pecado sujeitou o ser humano e o pecado sujeitou também a natureza. Aí Paulo está dizendo que a natureza, ela aguarda a libertação da criatura, do ser humano. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então Paulo está dizendo, olha, nós estamos vivendo um momento conturbado, um momento difícil, um mundo envolvido no pecado, degradado pelo pecado, enfim,
Foi um caos, uma desorganização total o que aconteceu. Mas nós temos uma esperança. E por que que a nossa esperança está viva? Porque ela está alicerçada em Cristo. E todas as coisas que Cristo disse que faria, ele fez. O plano, o projeto salvífico de Deus se cumpriu na nossa vida. Então a nossa esperança não se finda, a nossa esperança não se esvai. Ela está alicerçada no Senhor. Aí Paulo diz, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Isso aqui é simples de entender o seguinte, essa trocadilho, forma filosófica que Paulo faz, né? Porque a Carta aos Romanos é o livro mais filosófico da Bíblia. Quando Paulo diz porque a esperança que se vê não é esperança, porque se a gente já está vendo, não é esperança, é concretização. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Viva a vida aqui esperando a redenção dos santos. Na hora que você ver a redenção dos santos, não é mais esperança. É algo que já aconteceu. Então, ou seja, ainda que você não esteja vendo, siga firmado nessa viva esperança. Primeiro ponto da nossa lição. Para onde aponta a esperança do cristão? Para onde ela aponta? Qual a direção? Primeiro parágrafo, esperança cristã. No finalzinho aí, é claro, né? O nosso escritor, o pastor Osiel, faz toda uma argumentação mostrando que, de acordo com o Novo Testamento, esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. É aquilo que eu já te falei, que eu acabei de falar agora há pouco aqui. O que é essa esperança, né? Eu espero, eu aguardo. Não, mas já está na minha frente? Não, porque na hora que tiver não é mais esperança. Na hora que tiver é a materialização daquilo que eu espero. Mas no finalzinho desse parágrafo, o pastor Ziel diz assim: do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. A esperança é o cumprimento, é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. É a certeza que alguém vai fazer. E é interessante que a própria ação de Deus em todo o texto bíblico, ela ocorre para nos dar esta convicção. Por exemplo, quando Jó chega lá no capítulo 42 e ele fala com Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos. Por que que ele fala isso? Porque ele aprendeu a conhecer a Deus durante aquela situação que ele atravessou, de forma que ele chega lá na frente e fala, o Senhor realmente pode tudo. Então, a nossa esperança, ela aponta para uma convicção futura, porque o próprio Deus já agiu e continua agindo de forma a nos provar que aquilo que é a expectação da nossa esperança, Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Então, nós nos movemos pela esperança. Esperança bíblica não é como estar num ponto de ônibus e alguém chegar e falar, o que você está fazendo aí? Você fala, estou esperando o ônibus. O que você tem que fazer enquanto você espera o ônibus? Nada. Porque você está esperando algo acontecer. A esperança bíblica vem do termo esperançar. É uma esperança que diz assim, olha, eu tenho tanta convicção que isso vai acontecer, que eu já vou agir como se já tivesse acontecido. É isso que Paulo está falando aqui, que esperança somos salvos. É uma esperança que nos projeta, é uma esperança que nos leva adiante. Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho certeza que vai acontecer. Mas não aconteceu ainda, mas eu vou fazer como se já tivesse acontecido, pela convicção que eu tenho do acontecimento disso que Deus prometeu. Então, isso é esperança. A esperança nos move. A esperança cristã deve nos mover. Não é só uma expectação, é uma convicção, é a certeza. É por isso que diz que a esperança é a certeza. A esperança é a prova daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Isso é esperança cristã. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Paulo foi quem mais falou sobre esperança. Porque a teologia paulina, ela é superior a qualquer outra teologia de outros autores bíblicos, porque Paulo era doutor da lei e ele entendeu muito bem a dinâmica disso. Quando Paulo entende que ele era escolhido desde o ventre, quando Paulo entende o seu chamado, por exemplo, ele consegue compreender que tudo que aconteceu lá atrás não impediu aquilo que Deus já havia planejado para ele na eternidade. E isso, então, deu para ele esta convicção muito grande. Então, o nosso
escritor propõe aqui que o assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. E aí ele vai falando em cada uma delas, ou em várias delas, né? Onde esse assunto da esperança está bem presente. Paulo é quem mais fala sobre isso. E ele fala, às vezes, assim, de forma filosófica, né? Como aqui nesse texto da carta aos Romanos, mas a gente só precisa fazer uma boa leitura e entender esses trocadilhos que ele faz. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê, não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? É aquilo que eu estou vendo, eu não espero. Aquilo que eu estou vendo já chegou. É simples assim. Paulo, em outras palavras, está dizendo assim, continue esperando mesmo não tendo chegado, porque você sabe onde está fundamentada a sua fé. Então não perca a esperança, porque você está esperando no Cristo que morreu, que ressuscitou, que apareceu aos seus discípulos, que está vivo, no Cristo que tem um controle. Então continue esperando. Aí ele diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A gente não vê, mas a gente tem paciência, porque a convicção nossa naquele onde está fundamentada a nossa esperança é tão grande que isso nos dá paciência para esperar o quanto for necessário. Então, Paulo é dinâmico, brilhante, as suas palavras são magníficas e envolventes em relação à situação da esperança. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, Deus, o autor da nossa esperança. Deus, o autor da nossa esperança. Ele está vivo, ele tem o controle de todas as coisas. Quando a gente lê a história de Deus na Bíblia, a gente vai perceber que em momentos que parecia que tinha acabado tudo, que nada ia dar certo, Deus sempre tem um plano. E o plano de Deus não pode ser frustrado. E aí o pastor Ziel escreve aqui dizendo que essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Tem uma filosofia, uma teoria chamada empirismo, né? O que é o empirismo? É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu percebo. Né? A esperança cristã não é empírica, mas é uma convicção dada pelo Espírito. A leitura bíblica em classe, por exemplo, diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode o mundo inteiro falar ao contrário, mas ocorreu uma testificação interna, só comigo, sou eu aqui, ó. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema, eu acredito. Mas eu não vi, não tem problema, eu vi. Eu não sinto, não tem problema, eu senti, não tem problema o outro não sentir, não ver, não tem problema. Não é empirismo, mas é empírico. É uma experiência pessoal. É uma convicção pessoal. O Espírito Santo nos deu essa convicção pessoal. O Espírito Santo fala ao nosso coração e pronto. E é uma convicção, eu oro, é uma convicção tão intensa, tão grande, que ela é envolvente. Eu oro e falo, Deus, o Senhor sabe que o Senhor me convence. O Senhor sabe como me convencer. Deus sabe como falar conosco. Deus sabe como nos tocar de forma que a gente sinta. Deus sabe como falar conosco de forma verdadeira, como nos envolver de verdade naquilo que Ele precisa que nós entendamos. Então, não é empirismo, mas é uma convicção dada pelo Espírito Santo. Pronto. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor.
E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A perspectiva escatológica da esperança cristã. A perspectiva. O que é perspectiva? É um vislumbre, é uma visão, é uma projeção escatológica. O que é escatologia? É a doutrina das coisas futuras. O que esse ponto vai nos ensinar? Qual é a percepção, a perspectiva, a garantia, a visão, o que nós temos, a projeção dessa esperança de forma futura, a garantir o nosso futuro lá na frente. Primeiro parágrafo, a Bíblia focaliza o futuro. Sempre, sempre. Deus sempre trata com o nosso passado, presente e futuro. Até porque Deus é o mesmo ontem, passado, hoje, presente. E será eternamente, futuro. Então Deus não trata só com o nosso presente. Deus trata com o nosso passado, com o nosso presente, mas também com o nosso futuro. Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Houve um caos, né? Houve um caos. E aí o pastor Osiel fala aqui sobre a história da criação, que se inicia com Deus. O primeiro livro de Gênesis nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos de Gênesis, o pecado provocou um desequilíbrio, uma desarmonia. Houve um caos, mas Deus está sempre no controle. No meio do caos, Deus está sempre no controle. E a esperança escatológica aponta para isso. Aí nós vivemos, como vai ser o meu futuro? Como que as coisas vão acontecer? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus age para fazer que tudo volte a ser harmônico. Porque Deus criou para a harmonia. E aí, como já citei aqui, Jó reconheceu que nenhum dos planos de Deus podiam ser frustrados. Se ele já criou tudo para ser harmônico, isso quer dizer que ele tem o controle e toda a harmonia voltará a existir. Jó disse, bem sei que tudo podes. Foi para isso. Ainda que o projeto de Deus parece que se desorganizou ao longo do caminho por causa de adversidades que aconteceram. Mas o projeto de Deus está ali. Deus tem o seu caminho, como diz Naum, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele tem o controle sempre. Segundo parágrafo desse segundo ponto, a esperança no porvir traz consolo e alegria. A esperança no porvir traz consolo e alegria. Por quê? As pessoas estão desesperadas, inconsoláveis. As pessoas não têm uma convicção, uma perspectiva de que as coisas realmente vão funcionar. No nosso caso, nós temos uma esperança no porvir, naquilo que Deus vai fazer. E aí, quase no finalzinho, o pastor Osiel diz assim, a Bíblia é um livro de profecias que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Nós precisamos observar os movimentos escatológicos que a Bíblia faz. Por que nós temos certeza que Deus vai fazer? Porque nós temos convicção, temos aqui o conhecimento que ele já fez. Então é importante nós entendermos isto. Né? Um Deus que tem feito, um Deus que já fez tantas coisas na história para cumprir os seus propósitos,
Você acha que ele não ia fazer novamente? Falando ele, não agiria. Então, ele vai fazer novamente. É só nós observarmos os movimentos escatológicos. Só fazemos uma leitura do nosso tempo. Outra coisa importante aqui é entendermos que a escatologia perpassa todas as demais disciplinas. Todas as demais, a escatologia ela perpassa todas as demais disciplinas. Nós precisamos viver de forma escatológica. Entendeu? É compreender. O caos está instalado, mas no meio do caos, Deus sempre teve uma solução, não é verdade? Então Deus novamente vai agir, Deus novamente vai ter uma solução. Isso traz alívio para nossa alma, descanso para o nosso coração, e isso lança, catapulta a nossa confiança para o Senhor, e nós seguimos firmados na esperança. Terceiro parágrafo do segundo ponto, porque uma doutrina da esperança. O que é doutrina? É ensino. Doutrinar. Por que doutrinar sobre a esperança? Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem faz a promessa é fiel para cumprir. A esperança escatológica alavanca a nossa fé. A esperança escatológica fortalece a nossa fé. A nossa fé oscila, é verdade. De vez em quando a nossa fé oscila. Os discípulos, Jesus nos ensinou a orar dizendo: Deus, aumenta a minha fé, fortaleça a minha fé. A esperança escatológica, ela alavanca a nossa fé. Quando a gente lê lá os discípulos no caminho de Emaús, todo mundo acreditando que Jesus não ia ressuscitar, é a mesma coisa, gente, que nós enfrentamos nos nossos dias. Às vezes nós nos abatemos e pensamos: nossa, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu acreditei tanto nisso, parece que Deus ia fazer, Deus está calado, Deus não vai fazer. É só você olhar que os discípulos também tiveram esse sentimento. Aí, de repente, Jesus aparece, de repente as coisas acontecem, pronto, está resolvido. É esse mesmo Deus, o Deus que está vivo. Então, nossa doutrina da esperança ela é essencial para alavancar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé e nos levar a dar um passo mais adiante. Terceiro ponto da nossa lição. A esperança cristã como âncora da nossa alma. Já falamos um pouquinho disso aqui. A esperança cristã como âncora da nossa alma. Primeiro parágrafo, nossa esperança como âncora. O que é a âncora? É que segura o navio. Não é? Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Tudo que sustenta e estabiliza. Não é só sustentar, é nos dar estabilidade. Quem é crente não se desespera, gente. Quem é crente não fica batendo cabeça, acreditando em tudo que ouve. Quem é crente olha para o caos e vê realmente a coisa tá ruim. O trem tá feio, meu irmão. O negócio, o pau tá quebrando. Mas nós temos uma esperança. Essa esperança é a nossa âncora. Ela nos mantém firmes. Enquanto estão todos desesperados, nós estamos firmes. Certa feita, Jesus estava num barco e a Bíblia diz que ele estava dormindo. Ele estava dormindo. E aí o barco começou a balançar, ondas entrando no barco, a água, os discípulos jogam os trem fora, e de repente eles vão onde Jesus estava na polpa do barco, dormindo, e acorda Jesus, diz: mestre, mestre, não se te dá que morramos, nós vamos perecer, só vai morrer dormindo. Jesus acordou, imagina Jesus dando uma espreguiçada e falando com: gente, a fé de vocês é pequena demais. Vocês estão desesperados por causa da tempestade? Eu estou no barco. Jesus não fala assim, mas em outras palavras é isso que ele quer dizer. E ele acalmou o vento, acalmou a tempestade e pronto, irmãos. A nossa esperança é a âncora segura da nossa fé. Não se desespere. Não importa o que aconteça, confie no seu Deus, confie no seu Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Você tem uma esperança escatológica, você tem uma fé firmada em Deus. Ela é a âncora da nossa alma. Segundo parágrafo, porque a esperança do crente é melhor. Simples. Claro que o pastor Ziel faz essa pergunta e ele tem a resposta. Porque a nossa esperança está firmada em Cristo. A nossa esperança está firmada no Deus que tem o controle dos céus e da terra. E ela é melhor que a esperança do ímpio. O ímpio não tem esperança. A esperança do ímpio é transitória, é aqui. A esperança do ímpio é no governante, a esperança do ímpio é na estabilização de um mercado financeiro, a esperança do ímpio é que as coisas vão chegar no lugar. Não, a nossa esperança é a seguinte: eu tenho esperança que as coisas melhorem? É claro, nós precisamos ter essa esperança. Eu tenho esperança que a economia se estabilize? Claro, amém, eu tenho essa esperança. Mas se não se estabilizar, a minha esperança não está só na economia. A minha esperança está em Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. Podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com
propósito, a gente tem certeza, a gente tem convicção de onde a gente está pisando, onde a gente está caminhando, a gente tem plena convicção que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Como eu disse no início da aula, é uma comunicação interna do Espírito em nós, mas é também uma certeza que a palavra de Deus nos dá, por tudo aquilo que Deus já fez. É uma certeza, é uma convicção que nós temos pela palavra. Por fim, último ponto da nossa lição, mantendo firme a esperança. A nossa fé oscila, tem hora que a gente é levado a hora que as coisas balançam, mas nós temos que manter. O que é manter? É entender o seguinte: a minha fé já está em Deus. Então, mesmo que ela oscile, mas ela tem que ficar lá. Eu não vou dar ouvidos a outras coisas. Eu não vou acreditar naquilo que está se falando aí. Eu vou acreditar no Senhor. Ele é a minha esperança, Ele é o meu Deus, Ele me direciona, Ele é capaz de fazer mais do que pedimos e além do que pensamos. E o pastor Osiel encerra aqui dizendo que não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva. Aí se a gente soubesse o dia e a hora, isso seria bom? Não, eu acredito que seria não. Não seria. A gente ia viver mais desesperado ainda. É bom, vamos viver só nessa esperança. Vamos viver acreditando sempre, sempre. Ah, mas e se Jesus não voltar e eu partir para a eternidade? Aí para você voltou. Para você voltou. A esperança nos move aqui nessa vida. Nós estamos estudando esse trimestre sobre a carreira que nos está proposta. Enquanto estivermos aqui vivendo essa carreira, nós precisamos alimentar essa esperança, manter essa esperança viva e permanecer com essa esperança firmada no Senhor. Eu espero o arrebatamento, mas se eu tiver que passar pela morte, amém. Amém, qual o problema? A morte vai chegar, nós vamos descansar com o Senhor e a esperança continua viva, porque a esperança está ligada no Deus vivo. Que nós estejamos firmados, mantenhamos firme a nossa esperança, para que a nossa fé não se abale. Queridos, os dias são maus, são trabalhosos. E tem hora que a gente tem vontade de desanimar, desistir, parar. Mas não faça isso, porque o que nos mantém de pé é a nossa esperança escatológica. Não espere só que Jesus vai voltar para te levar para o céu para acabar com o trabalho. Não espere só isso não. Jesus está conosco e nós temos o prazer da comunhão com Ele. E muito breve Ele voltará para nos promover uma comunhão muito mais intensa. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. Na semana que vem estaremos juntos para estudar sobre a cidade celestial, encerrando esse segundo trimestre de 2024. Que a mão do Senhor te conduza, te guarde, te prospere, te abençoe em tudo para a glória do nome de Jesus. Até a semana que vem, em nome de Jesus.